fecha aspas. A pressão chegou também e o presidente falou. Veja o que disse. E é o que eu disse, quanto mais tempo eles continuarem sofrendo, maior serão as cobranças. E as cobranças não só para a Câmara Municipal, mas para todo e qualquer político, principalmente gestores. Agora é preciso fazer uma separação, entender que não adianta a Câmara Municipal realizar uma CPI, realizar um remanejamento no orçamento, apresentar agora uma solução imediata para acabar com o sofrimento da população e o Executivo Municipal não tomar a decisão. A decisão final, felizmente ou infelizmente, cabe ao Executivo Municipal. A Câmara está fazendo seu papel, quer cobrar, quer fiscalizar, mas existe aí um fator dominante, que é a Prefeitura tomar uma decisão. Nesse caso, se eu fosse o gestor, não tenho a menor dúvida que eu já teria aumentado a frequência de ônibus rodando na cidade de Teresina para, posterior, buscar as soluções a médio e a longo prazo. A Câmara está repassando a pressão, é isso? Está repassando a pressão, Amadeu. Inclusive, o vereador Enzo, ele vai visitar outras cidades do país para tentar uma tática que já foi feita outras vezes por outros gestores, outros vereadores, né? Para tentar entender. Mas o fato é que a Câmara se sente pressionada, cada vez mais pressionada, e eu não me surpreenderia se em breve essa pressão, passar o anel, né, esse devolver à Prefeitura de Teresina tenha também uma resposta política, já que a gente está em véspera, um ano de véspera de eleição. Pois não, França? É natural, Amadeu, que essas reclamações cheguem com mais veemência aos vereadores, porque a ponte dos líderes comunitários para os vereadores é uma ponte mais curta. Eles têm um contato mais direto com os vereadores do que com o prefeito Doutor Pessoa. Mas, como você bem citou, essas discussões elas já se arrastam há muito tempo. A população quer saber agora de uma resolutividade sobre a questão. E no caso dos vereadores, o que nós observamos nesse repasse de responsabilidades, da pressão, também é uma preocupação com o seu capital político, uma preocupação com as eleições do próximo ano, porque também esse ano é crucial para os vereadores. E eles sendo demandados também por uma resposta na resolução dessa crise, eles podem ter prejuízo nas eleições caso o problema se arraste. Ari. A Prefeitura terá na próxima terça-feira, dia 7 de março, uma oportunidade única e ímpar de mostrar logo esse plano. Eu sei que o prazo dado foram 90 dias e agora que se passaram 30. Mas é porque o Antônio Cardoso, lá do Sintetro, vai deflagrar uma greve por tempo indeterminado na terça. Mas Natália, essa greve não é uma dúvida? Não. Ele só vai recuar se o secretário de governo, Michel Saldanha, que se reúne com ele antes da Assembleia Geral, der uma solução. A Assembleia Geral é segunda? É terça. No próprio dia? No próprio dia. Ele vai se reunir com o Michel. Se o Michel disser, temos aqui um norte, é esse. E o Sintetro sentir essa firmeza, não haverá greve. Se o Michel disser, não, a gente ainda está estudando, aí vocês têm que ver mesmo com o próprio sindicato. Se não houver eles não sentiram a firmeza, ele sai da reunião com o Michel, vai para a Assembleia e anuncia a greve por tempo indeterminado, que eles dizem o seguinte, que Teresina nunca terá visto uma greve tão radical quanto essa que virá agora, porque eles dizem que não tem mais nada a perder. Então, a Prefeitura tem essa oportunidade na terça de aceitar essa proposta dos vereadores de pagar o subsídio de 6 milhões e exigir os 300 ônibus, ou não, ou dizer, caducou o contrato, vamos fazer a chamada emergencial para os ônibus, enfim, apresentar essa via. Porque quando essa greve começar, Amadeu, aí a situação que está ruim vai ficar intolerável. Eu, sinceramente, acho que não é oportuna, já falei aqui, essa greve não é oportuna, pois não. Independente das motivações que eu respeito. Pois não, Kátia? Amadeu, assim, o presidente da Câmara agora vem falar, não adianta a Câmara realizar uma CPI, não adianta remanejar recursos, fazer audiências públicas. E, assim, da forma como ele fala, parece que a solução realmente é muito simples, não é? E aí coloca o prefeito numa saia justa realmente, e
meio que para a plateia, meio que mesmo para o eleitor, porque se a solução, eu não acredito que se a solução fosse realmente assim tão simples, a prefeitura não teria já executada. Não é possível. Amadeu, só uma coisinha rápida que foi discutida lá também durante a audiência, porque como a Ascante estava presente, foi colocado sobre a dificuldade do transporte eficiente. O Wilson Gomes, que é o presidente da Ascante, ele disse, olha, hoje a gente conta com 6 veículos para atender os PCDs aqui em Teresina. E ele fala ainda que essa frota, ela é deficitária. Então, foi colocado isso para que os vereadores também olhem para a reorganização do sistema do transporte eficiente, porque para eles já foram colocadas diversas promessas de que esse transporte seria melhorado, a frota seria aumentada. Então, eles colocaram lá, olha, geralmente quando entra nessa discussão do transporte, nunca pensam nas pessoas com deficiência, nos cadeirantes, nas mães que têm os seus filhos que precisam, dependem do transporte público, inclusive para se transportar, para fazer os tratamentos de saúde, e a única alternativa que tem é, de fato, o transporte público, e eles repassaram isso, e é uma pauta cara aqui para o jogo do poder, a gente sabe disso, né, Amadeu? Certeza, inclusive porque é um você, absurdo. Então, eu fiz questão de ressaltar isso aí. O que eu acho, minha opinião aqui, eu tenho certeza, o transporte do cadeirante deveria ser, inclusive, o do ônibus tradicional. Só que esquece, não está dando nem para as pessoas que não têm deficiência. Então, que o transporte eficiente funcione, que hoje, como disse o presidente da Ascante, é deficiente, é horrível, é mal feito, é deficitário, não atende. Então, é triste para Teresina que as pessoas com deficiência convivam com a dificuldade diária de ir e vir. Está errado, não vai não. É uma